A graça e a paz, queridos. Nós estamos aqui para compartilhar mais uma vez com você uma reflexão, uma palavra do Senhor, uma palavra que acredito eu vai de alguma maneira levar você a uma reflexão diferente, vai levar você a fazer uma autoanálise de sua vida. Eu compreendo que esta palavra ela vai de encontro a todos nós, maridos, mulheres, pais, filhos, e consequentemente essa é uma palavra que vai envolver todos os relacionamentos. Pois bem, eu vou apenas dar um indicativo de onde você vai encontrar estas verdades que eu vou buscar aplicar às nossas vidas de uma maneira rápida para que a gente, ou para que nós de alguma maneira venhamos refletir como nós estamos caminhando, como está a nossa vida, como caminham as nossas responsabilidades cristãs. Pois bem, o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, a partir do capítulo 5, já no capítulo 5, a partir do versículo 22, entrando no capítulo 6 do mesmo Efésios, até o versículo 9, o apóstolo Paulo vai dar alguns indicativos de como, por exemplo, as mulheres, os maridos, automaticamente os pais e os filhos, assim como também os servos ou os trabalhadores e os seus senhores ou os seus empregadores. E essa é uma palavra que há tempo está no meu coração, porque eu busquei abordar ela no meu coração de uma maneira muito diferente. Pois bem, o apóstolo Paulo ele começa falando com as mulheres no versículo 22 aqui do capítulo 5, dizendo que que as mulheres cristãs, elas devem ser submissas aos seus próprios maridos, obedientes, que andam em concordância, que nunca vai se colocar no lugar do homem, e enfim. Já ao marido, o apóstolo Paulo ele vai ensinar que esse marido ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, Cristo entregou sua vida, Cristo deu a sua vida em favor da sua igreja. Então, quando nós entramos nesta verdade ou pegamos estas verdades para a nossa vida, ela significa que a mulher deve ser obediente, submissa, e o marido deve amá-la a ponto de entregar a sua própria vida para esta mulher. Quando o apóstolo Paulo se refere, por exemplo, ao lar cristão, no sentido de filhos e pais, ele vai citar o quinto mandamento, que é aquele primeiro mandamento com promessa, que os filhos devem honrar os seus pais. Mas, ao mesmo tempo, no capítulo 6, versos 4, o apóstolo Paulo vai dizer aos pais também um mandamento. Por exemplo, ele vai dizer que os pais não devem provocar os seus filhos a ira, mas criar na disciplina e sempre admoestando no Senhor. E mais adiante, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar com a ideia dos patrões e empregados, ou dos servos e escravos, de que esses servos eles deveriam servir aos seus senhores com sinceridade, mesmo se eles não estivessem à vista. Então, o apóstolo Paulo, aqui ele está falando de comportamentos. Eu queria compartilhar com vocês esta palavra da seguinte maneira: falar sobre responsabilidades. Eu vejo essa maneira aplicativa desta palavra sobre responsabilidade, sobre autoanálise de como está a nossa vida. Quando eu parei para meditar nesta palavra, eu vi que a cada uma dessas personagens, marido, mulher, pais, filhos, patrões, empregados, a estes personagens é-lhes dado um mandamento, uma responsabilidade. A responsabilidade da mulher, repito, é ser submissa, a do marido, amar a ponto de dar a própria vida, a dos filhos, honrar os seus pais, em detrimento de qualquer coisa. Os pais, saber como lidar com os seus filhos, não os provocando a ira, não sendo ignorantes, mas sabendo lidar com as coisas no dia a dia para não provocarem os seus filhos, para não magoar os seus corações e coisas deste tipo.
E eu vi aqui nessa palavra uma série de recomendações e mandamentos que como é que eu posso compartilhar com vocês essa palavra? Uma vez que eu falei de responsabilidades, eu encontrei nessa palavra uma orientação a ser seguida em detrimento de qualquer outra coisa que possa acontecer. Por exemplo, a mulher ela deve aprender a ser submissa, apesar ou talvez do seu marido não ser digno dessa submissão. Enquanto o marido deve amar a sua esposa, ainda que esta esteja passando que eles estejam passando por um momento que não mereça toda essa atenção, todo esse amor, todo esse sacrifício. Eu aprendi nesses dias que o caráter do outro, a lealdade do outro, não deve interferir nesse ponto em minha vida. Questões de ética e de caráter, ela não pode ser balizada por ética ou caráter do outro. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a mulher deve ser submissa ao seu marido em detrimento ou apesar de qualquer coisa, e assim como o marido deve amar a sua esposa apesar de qualquer coisa. Que os pais devem saber tratar os seus filhos, ainda que os seus filhos não sejam bons filhos, e que os filhos devem obedecer aos seus pais, ainda que esses pais não sejam bons pais. Que o patrão deve honrar o seu empregado e esse empregado deve honrar o seu patrão, ainda que esse seja um patrão mau. É uma grande responsabilidade, uma vez que Paulo está escrevendo para cristãos. As Sagradas Escrituras, ela não foi escrita para o mundo, ela foi escrita para cristãos. Por isso Paulo está falando aqui de um lar cristão entre marido e mulher, de um lar cristão entre filhos e pais, de um lar cristão ou de um ambiente cristão entre patrões e empregados, ou servos e senhores, como diz aqui na palavra. Então é uma grande responsabilidade ser um cristão e tomar essa aplicação para a nossa vida. O que eu queria compartilhar com vocês, além de responsabilidades, além de levar vocês a uma reflexão, é também chamar você a um outro tipo de responsabilidade com uma pergunta. Que tipo de cristão tem sido você como pai? Que tipo de cristão tem sido você como marido? Que tipo de cristã tem sido você como mulher? Que tipo de cristã tem sido você como mãe? Que tipo de cristão tem sido você como filho? E que tipo de cristão tem sido você como pai ou como mãe? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque quando eu olho para estes mandamentos, tá? As Sagradas Escrituras nos ensinam que os mandamentos de Deus não são penosos. E quando eu medito nessa palavra, eu me pergunto a mim como pai. Puxa vida, será que eu como pai, será que eu como esposo, eu tenho tornado este mandamento na vida da minha esposa para me ser submissa, ou na vida dos meus filhos para me serem obedientes? Eu tenho tornado este mandamento de Deus na vida da minha esposa e na vida dos meus filhos penosos, trabalhosos? Você está compreendendo essa responsabilidade de você agir como um verdadeiro pai, um verdadeiro cristão nessa área, de fazer com que esposa e filhos não sejam levados a praticar este mandamento de maneira muito penosa, de maneira muito dolorosa? Eu sei que não é fácil para muitos maridos ter que lidar com mulheres insubmissas, ou então ter mulheres cristãs ter que lidar com maridos difíceis de lidar, que não demonstram amor, que não têm carinho, não é? Imagine você como um filho vai ter que ser obediente ao pai, a esse mandamento primoroso, o quinto mandamento, o primeiro com promessa. Se o pai não for um bom pai, esse mandamento vai tornar-se penoso para o filho, esse mandamento vai tornar-se penoso para a mulher. E essa é uma grande responsabilidade. Eu não estou querendo dizer com isso que eu só amarei a minha esposa se ela me for submissa, ou então que a minha esposa deve me ser submissa somente quando eu demonstrar amor. Não, essa é uma responsabilidade que nós devemos ter como cristão, apesar de qualquer coisa. Eu estou sendo enfático nisso.
apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer tipo de posicionamento do marido, da mulher, do filho, do pai, não importa. A minha responsabilidade é minha, é minha. A ética, o caráter, a quebra do mandamento a partir do outro não deve afetar a minha vida. Eu tenho um Deus, eu obedeço a Deus antes de tudo. Então, portanto, se eu obedeço a Deus antes de tudo, ainda que estes, marido, mulher, filhos, pais, patrões, empregados, ainda que estes, de alguma maneira, eles quebram os seus mandamentos, eles não honram os seus votos de marido, de mulher ou de qualquer, nesta posição, eu, como cristão, devo honrar. Se eu sou um pai, eu preciso honrar o meu filho, ainda que esse filho não me honre. Se eu sou um filho, eu preciso honrar o meu pai, ainda que esse pai não me honre. Se eu sou um marido, eu preciso estar pronto para dar a vida pela minha esposa, ainda que ela não mereça. Se eu sou uma esposa, eu preciso ser submissa, ainda que o meu marido seja um bebum, ainda que o meu marido seja um ignorante, ainda que o meu marido seja qualquer coisa. É uma grande responsabilidade. E quando nós falamos mais uma vez de responsabilidade, eu queria que você meditasse sobre isso. Como você tem sido marido? Como você tem sido mulher? Como você tem sido filho? Como você tem sido pai? É uma grande responsabilidade. Não torne este mandamento de Deus penoso para o trem. Seja maleável. Acate este mandamento de Deus com toda responsabilidade, tornando este mandamento na vida de outrem um mandamento leve. Eu acho bonito quando o apóstolo Paulo diz assim, o amor de Cristo me constrange. Sabe, meus queridos, nós devemos ser atuantes como pais, como mulheres, como marido, como filhos, a tal ponto de constranger o outro. Sabe, o outro vai ficar constrangido se pagar com uma moeda diferente, se agir de uma maneira diferente. Ele vai se sentir constrangido. É como o apóstolo Paulo diz, olha, se o teu inimigo, né, tomando para o outro lado, Paulo ele pega um provérbio e aplica à igreja, e diz assim, olha, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre suas cabeças. Isso significa que quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, sabendo que antes de tudo nós temos um Deus e obedecemos a Ele, e vamos praticar este mandamento apesar de qualquer coisa, vamos honrar o mandamento de Deus. Eu constranjo o outro. O outro vai ficar encabulado, constrangido quando agir diferente. Ele pode até agir diferente. A mulher pode até agir diferente. O marido pode até agir diferente. Mas uma coisa eu lhe digo, eu lhe garanto. Se você for um bom marido, se você for uma boa mulher, se você for um bom filho, se você for um bom pai, eu vou dizer, o outro, ele pode até retribuir de uma maneira diferente. Ele pode retribuir de maneira egoísta, de maneira covarde, mas uma coisa eu lhe garanto, ele vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Ele vai ficar pensativo, por que eu estou agindo assim? Se fulano, se ciclano, se beltrano está agindo totalmente diferente comigo. Queridos, esta é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Chamar você a uma responsabilidade. A uma responsabilidade tamanha, a tal ponto que, independente do outro, você vai cumprir esta tarefa de ser um melhor marido, de ser um melhor pai, de ser uma melhor esposa, de ser um melhor filho. E honrar estes mandamentos de Deus e tornando estes mandamentos de Deus, repito, na vida do outro, bem mais leve. Ele vai fazer com alegria. Eu particularmente, quando eu falo de lar cristão, falo de marido e mulher, eu gosto de dar esse exemplo onde eu chego. Já fiz isso na escola, já fiz isso na igreja várias vezes, em público, porque eu fico constrangido, por exemplo, em dizer um não à minha esposa. Eu não vou dizer que é coragem, é porque ela nunca diz não também para mim. Sabe, eu me sinto constrangido nesse aspecto, neste mandamento. Eu tenho certeza, por exemplo, que no que concerne a minha vida cristã, como lá, desculpem, eu estava me usando como exemplo, mas é uma honra para minha esposa nesse momento, o que eu estou querendo dizer, é que eu não sei dizer não para ela.
devido à sua atuação como esposa, devido à sua atuação como mãe, como mulher, de caráter, de fibra, que nunca me disse não também. E eu não sei dizer não a ela. Por quê? Porque ela torna o meu mandamento de amá-la a ponto de dar minha vida por ela bem maleável. Eu não pensaria duas vezes em dar a minha vida pela minha esposa, porque ela me constrange nesse aspecto. Mas assim também deve ser o marido, a ponto de constranger a sua esposa a lhe ser submissa. Assim deve ser o filho, a constranger o pai para ser o melhor pai. E assim deve ser um pai ao ponto de constranger o filho para ser o melhor filho, sempre obedecendo os mandamentos do Senhor. Pois bem, aqui fica aqui essa reflexão, esta mensagem, e que Deus te abençoe. Torne esse mandamento de Deus mais leve na vida daquele que está ao seu lado. Em nome de Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe.